Capítulo 529, Torre Polaris Divisora de Céus. Tradução, Cyber Revisão, 0 milímetro. No momento em que a tatuagem do demônio celestial se manifestou em seu braço, Lin Ming descobriu que na frente dele estava um diabrete com uma adaga curva olhando para ele. Seus olhos brilhavam, como se ele pensasse que Lin Ming fosse sua presa. Ao lado dele estavam também vários outros diabretes. O diabrete com a adaga curva riu e sorriu. Oh, um recém-chegado e ele também é humano. Meus favoritos são os humanos. O cultivo deste novato também está apenas no reino Xiantian, que ele tem apenas 20 anos. Ele deve estar bem gostoso. Quando o diabrete com a adaga curva falou, os outros diabretes que o rodeavam riram e assobiaram para Lin Ming. Uma vez que o símbolo do massacre sangrento foi ativado, ele se fundiria temporariamente com o artista marcial, ajudando a formar a tatuagem do demônio celestial. Se alguém fosse morto fora da arena de batalha, eles não seriam capazes de roubar sua energia infernal. Assim, nenhum dos diabretes atacou Lin Ming. Lin Ming olhou para o diabrete com a adaga curva. Este diabrete era particularmente baixo. A maioria dos diabretes tinha cerca de 6 pés, mas este tinha 5 pés e meio. Seu rosto estava cheio de dobras negras e secas que estavam cobertas de pelos compridos. Isso fazia com que qualquer um que o visse se sentisse enojado. Lin Ming não se incomodou com eles e caminhou diretamente para a arena de batalha. Em pé na entrada da arena de batalha havia 7 ou 8 guardas. Eles ficaram diretamente na frente de Lin Ming, bloqueando-o. A entrada na Torre Polaris Divisora de Céus é um cristal de sangue demoníaco de grau médio. Torre Polaris Divisora de Céus. O nome dessa arena de batalha era bastante agressivo. Mas o que era realmente impressionante era o alto preço para entrar. Tinha que ser dito que o custo da pílula de sangue divino que era vendida na cidade Inundação do Sol era de 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Mas isso só era suficiente para 100 pessoas entrarem na arena de batalha, isto absolutamente era desperdiçar recursos. Embora aqueles que vieram para a cidade Polaris fossem na maioria das vezes os talentos de suas seitas, eles ainda sentiriam dor se entrassem e saíssem da arena de batalha frequentemente. Cristal de sangue demoníaco de grau baixo? Perguntou Lin Ming. O guarda da arena olhou para Lin Ming com desprezo e disse friamente, 200 de grau baixo. Um cristal de sangue demoníaco de grau médio valia em torno de 100 cristais de sangue demoníaco de grau baixo. Mas, na verdade, esse guarda abriu a boca e disse 200, e sua atitude era indiferente. Obviamente ele preferia não aceitar cristais de sangue demoníaco de grau baixo. Lin Ming pensou por um momento e depois tirou alguns cristais de sangue demoníaco do seu anel espacial. Ele não tinha obtido muitos cristais de sangue demoníaco da tribo verde silenciosa, e sua qualidade também não era muito alta. Depois que ele matou os 6 grandes anciãos, ele ganhou vários milhares de cristais de sangue demoníaco de grau baixo. Para os artistas marciais da pradaria Nuvem Encantadora, essa era uma riqueza obscenamente grande. No entanto, uma vez que ele veio para os estepes do massacre sangrento, ele estava prestes a gastar tudo, embora ele só tenha gasto algumas vezes. A diferença entre artistas marciais de uma terra para outra era simplesmente grande demais. Lin Ming pegou 300 cristais de sangue demoníaco de grau baixo e os deu para o guarda. O guarda impaciente recebeu estes 300 cristais de sangue demoníacos de grau baixo e então deixou Lin Ming entrar na arena de batalha. Você está deixando um mendigo assim passar? Outro guarda perguntou. Desde que ele quer ir morrer, então ele pode ir em frente. Essas pessoas sempre acham que a Torre Polaris Divisora de Céus é um lugar casual para onde podem ir para se aventurar. Elas só perceberão que não passam de fertilizantes insignificantes depois de entrar. O guarda respondeu com desdém.
Quando Lin Ming entrou no salão principal da arena de batalha, ele respirou fundo enquanto conseguia ver as paredes altas que cercavam a área. Ele finalmente percebeu do porquê esse lugar ser chamado de Torre Polaris Divisora de Céus. Esta arena de batalha tinha milhares e milhares de pés de altura. Foi originalmente construída em cima deste penhasco de 60 a 70 mil pés de altura. Além do pagode central, com milhares de metros de altura, era realmente digna de ser chamada de Torre Divisora de Céus. A Torre Polaris Divisora de Céus era grossa na base e fina no topo, tinha a forma de um cone. Os andares mais altos estavam escondidos em uma neblina vermelha perturbadora. Esta névoa foi condensado de uma grande quantidade de energia infernal. Como os níveis mais altos estavam ocultos pela energia infernal, era impossível ver o quão alto era a Torre Polaris Divisora de Céus. Lin Ming entrou no primeiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus. Ele descobriu que a estrutura interna dessa arena de batalha era muito mais complexa do que ele imaginava. Enquanto caminhava, viu que havia uma variedade de bares, pousadas, restaurantes e até mesmo bordéis. Lin Ming deu apenas alguns passos quando uma prostituta vestida de modo provocativo piscou maliciosamente para ele. Havia muitas prostitutas humanas e da raça Fei, e algumas delas eram até artistas marciais. O talento dessas artistas marciais era simplesmente muito pobre e seu cultivo era muito baixo. Em suas vidas, elas não teriam grandes conquistas no caminho das artes marciais. No entanto, se elas se envolvessem no comércio sexual, elas ainda poderiam ganhar alguns cristais de sangue demoníaco para seu próprio uso. Tudo certo quando as prostitutas humanas e Fei se exibiram para ele, mas quando Lin Ming viu que havia também demônios gigantes, prostitutas e diabretes dando a ele piscadelas, ele quase tropeçou. Seu estômago se revirou. Felizmente, ele tinha uma sólida base psicológica, caso contrário ele poderia ter vomitado. As prostitutas da raça dos demônios gigantes eram todas mais altas que Lin Ming por pelo menos uma cabeça, e seus seios eram como duas bolas de borracha gigantes penduradas no peito. Sua pele azul estava manchada com uma camada de pó grosso. Era bastante nauseante. Não havia necessidade de mencionar as diabretes. Elas eram baixas, seus rostos estavam cheios de vincos e sua pele era escura, elas não pareciam diferentes dos monstros velhos. Se Lin Ming tivesse acabado de ver esses tipos de prostitutas, então ele ainda teria sido capaz de aceitá-las com relutância. Afinal, havia muitos demônios gigantes e diabretes aqui, e seus padrões estéticos podem ser diferentes. No entanto, quando Lin Ming observou com seus próprios olhos quando um artista marcial da raça dos Fei levou uma prostituta da raça dos demônios gigantes para um quarto, ele ficou sem palavras. Um artista marcial da raça Fei, seus gostos devem correr. Lin Ming murmurou baixinho. Ele imaginou que a vida dentro da cidade de Polaris era muito difícil. Juntamente com a hostilidade constante que enchia o ar e distorcia os corações, forçou os outros a ter que desabafar esses sentimentos. Para alguns, pode fazê-los fazer coisas anormais. Esta Torre Polaris Divisora de Céus é muito grande. Ocupa uma área ao longo de várias milhas e há todos os tipos de instalações dentro dela. Depois de pagar a taxa de admissão, posso morar aqui o tempo que quiser. Não é de se admirar que houvesse tão poucas pessoas lá fora. Lin Ming chegou a uma área da arena do primeiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus. Ele empurrou a porta e uma onda de umidade e barulho passou por ele. Lin Ming já havia visto várias arenas marciais antes. A arena estava no centro, e era envolvida por um anel de arquibancadas. A plateia se sentava educadamente nas arquibancadas onde eles poderiam comentar sobre a batalha ou até mesmo aplaudir. Mas aqui, esse conceito de luta era completamente subvertido. Estes eram verdadeiros campos de morte. O ar estava sufocante e fanático. A arena estava cheia com dezenas de milhares de lugares. No entanto, poucas dessas pessoas estavam sentadas.
A maioria deles estava de pé, gritando, rindo desdenhosamente, ou até agitando armas em suas mãos. Havia um grande número de pessoas aqui de todas as raças. Havia demônios gigantes, humanos, fei. Os artistas marciais da raça dos demônios gigantes eram originalmente cruéis e brutais. Esse tipo de ambiente naturalmente se adequava à sua disposição. Eles loucamente uivavam e rugiam como bestas loucas. Em outra área, havia uma jovem mulher fei. Sua beleza era suficiente para causar a queda de uma nação, elas eram fadas princesas que tinham saído de um livro. Mas até elas tirarem os casacos, expondo sua pele luxuriante e corpos bem torneados. Elas seguravam taças de vinho tinto brilhante em suas mãos, e parecia que os cantos de suas bocas estavam transbordando de sangue. Era estranhamente lindo. Lin Ming viu até um artista marcial demônio gigante empurrar uma mulher feia no local e brutalmente devastá-la enquanto a batalha no palco atingia seu clímax. Mas, esta mulher feia parecia estar gostando disso enquanto gritava desinteressadamente. Na arena marcial, não havia apenas artistas marciais, mas também um grande número de belos escravos. Eles carregavam bebidas e usavam pouca roupa, nem o suficiente para tampar suas bundas. Eles entregavam vinho e água para as arquibancadas, enquanto eles suportavam o abuso e o apalpar dos artistas marciais. Esta atmosfera onde o álcool e os desejos sexuais continuamente estavam misturados provocavam os nervos tensos dos artistas marciais presentes. Hong Hong Hong. No centro da arena marcial, um demônio gigante segurava um machado enquanto atacava imprudentemente um grande sujeito humano. Este humano tinha 9 pés de altura e seus braços eram grossos. Mas, comparado ao demônio gigante, ele era pequeno e sua força também era inferior. Ele já havia sido forçado a recuar pelo demônio gigante várias vezes e estava em perigo crescente. Mate! Mate ele! Mate! 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 Uma forte sensação maníaca encheu o ar. Com a energia infernal espessa aqui, além do catalisador do álcool e dos desejos obscenos, era fácil para uma pessoa perder o raciocínio e cair na loucura. Morra! Morra! Ha! O demônio gigante rugiu. Ele chutou o humano para o chão e depois o cortou com o machado. Caixa! A espinha do humano foi partida e seu coração foi cortado por trás. O artista marcial humano soltou um terrível lamento quando morreu. Sim. Bem lutado. Zana, você é muito feroz, muito corajoso. Uma mulher demônio gigante gritou. De sua expressão zelosa, parecia que ela estava prestes a correr para o palco e devastar Zana ela mesma. Zana era obviamente esse grande sujeito demônio gigante. No momento em que ele matou o artista marcial humano, uma energia escura e sangrenta espessa escapou do cadáver do humano. Parte disso se dissipou, mas a grande maioria foi absorvida pelo corpo de Zana. Depois de absorver essa energia infernal, Zana sentiu como se tivesse fumado uma grande quantidade de ópio. Todo o seu corpo se sentia muito bem, e ele não pode deixar de uivar como um lobo. Ha! Impressionante! Quem quer vir em seguida? Zana gritou para a multidão que clamava nas arquibancadas. Um amigo daquele artista marcial humano que havia morrido se enfureceu até o ponto em que seus olhos quase explodiram. Ele queria correr para o palco e rasgar aquele Zana em pedaços, mas ele se segurou e não foi. Ele claramente sabia que não era oponente para ele. Se ele subisse, seu destino seria o mesmo. Todos vocês lixos, feras e humanos, vocês são todos covardes. Nenhum de vocês se atreve a subir. Corram e subam para que eu possa provar seu delicioso sangue. Para lixos como vocês morrerem em minhas mãos, isso já é uma honra. Ha! Zana riu cruelmente. Enquanto ele ria, todos os outros demônios gigantes presentes também, como eles gostavam de ridicularizar os feras e os humanos.
Na cidade de Polaris, somente aqueles com força e poder tinham as qualificações para serem respeitados pelos outros. Caso contrário, o destino deles seria apenas ser pisoteado e morto por todos os outros. Mas se eles eram humanos ou feras, eles eram sinônimo de covardes. Porra, ele é muito arrogante. Um artista marcial humano queria subir, mas ele foi parado por seu amigo. Não seja tão impulsivo. Ele já tem 5 vitórias consecutivas. Dentro do primeiro andar da Torre Polaris Divisória de Céus, a força desse sujeito está definitivamente no topo. Ele acabou de matar 3 artistas marciais humanos há pouco tempo, e 2 artistas marciais feras também morreram sob seu machado. Nós não somos muito mais fortes do que aqueles que acabaram de entrar no palco. Se subirmos, estamos apenas nos enviando para a morte. Porra! O artista marcial humano amaldiçoou. Finalmente, ele foi capaz de se reprimir. Lin Ming estava ao lado deste artista marcial humano e ouviu claramente a conversa deles. Essa pessoa acabou de dizer que a força de Zana está no topo do primeiro andar da Torre Polaris Divisória de Céus. Então, quanto mais eu subo na Torre Polaris Divisória de Céus, mais fortes são os artistas marciais, Lin Ming murmurou, vou ter que passar este primeiro andar o mais rápido possível. Eu tenho que ir para um nível mais alto para que eu possa aprimorar minha força.